meus queridos, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós estaremos abordando o lote econômico de compras ou o LEC. É muito importante nós termos em mente que esse lote econômico é uma ferramenta que nós utilizamos no nosso processo produtivo. Ele vai identificar para a gente qual a margem que eu tenho que trabalhar, qual o meu custo médio, qual a quantidade que eu tenho que ter de mercadoria e quanto me custa manter essa mercadoria no meu estoque, ok? Então, ele serve para, ele auxilia na determinação do que a empresa vai fazer. Ele vai indicar se a empresa comprar muito ou comprar pouco. Se comprar muito, permite baratear o custo do produto, porque você negocia um preço maior por causa da quantidade, você negocia no frete, pode ser menor. Por outro lado, aumenta o custo de capital empregado em estoque, ou seja, um dinheiro que você podia disponibilizar para outras áreas, você empenha no estoque. Não sei, dependendo, nós vamos ter que ver se a sua produção, se vale a pena você investir nisso, ou se vale a pena investir em outras áreas. Por outro lado, se você comprar pouco, diminui o custo de capital empregado em estoque, porém aumenta o risco de você ficar sem o produto. Ou seja, que dilema, comprar muito ou comprar pouco? O LEC serve justamente para isso, para nos auxiliar a tomada de decisão. Principalmente na atual conjuntura em que tudo é custo e as vendas estão baixas, nós temos que ter muito cuidado, aplicar direito o dinheiro que nós temos para não ficarmos com o dinheiro empatado e perdendo dinheiro. Tá? Mas, para isso, o LEC trabalha com algumas variáveis que nós temos que observar quando formos calcular o lote econômico de compras. Uma delas é o D maiúsculo, que é a taxa de demanda. É quanto a empresa produz por ano. Ou seja, quanto ela produz por ano. Quantas unidades ela produz por ano? O C minúsculo é o custo unitário de produção, sem contar os custos de estoques ou de setup. Setup é o pedido ou o custo do pedido, ou seja, o quanto você tem que produzir. Então, esse setup é o custo do pedido. O A é o custo fixo do pedido, do setup. Quanto custa para produzir ou para comprar um lote? Por exemplo, o comerciante ele não produz nada, ele revende, ele só revende. Então, ele precisa saber quanto custa isto, se vale a pena comprar ou não. Então, o A é o custo fixo do setup, o pedido para produzir ou comprar um lote. O H minúsculo é o custo de manter estoques. Custo de manter estoque. Quanto custa manter o estoque? Porque eu vou considerar o espaço, vou considerar a mão de obra para administrar isso aí, entendeu? Então, eu preciso saber isso aí. Quanto me custa? Ele é cotado em reais por unidade e por ano. Se os custos de manter estoque consistem apenas dos juros sobre o valor dos estoques, ou seja, eu estou pagando juros sobre aquele material que está ali parado. Então, eu estou tendo prejuízo. Então, nós temos que considerar isso também na hora de calcular o LEC. Ou seja, o H vai ser igual aos juros, que é o IC, onde I representa a taxa de juros anual. Ou seja, o custo de manter estoque é igual a taxa de juros vezes o custo unitário de produção. E por último, nós temos o Q, que representa o tamanho do lote em unidades. Esta é a variável decisória. Quanto eu tenho que produzir? Então, o meu lote de garantia de segurança, eu tenho que produzir para que tenha essa margem. Quanto eu tenho que produzir? Qual o tamanho do lote que eu tenho que ter para poder manter a minha segurança, para não ficar sem material, para não ficar sem produto, para não ficar sem condições de atender meus clientes. Então, o que nós vamos trabalhar são essas variáveis, é o D maiúsculo, que significa taxa de demanda, o C, que é o custo unitário de produção, o A, que é o custo fixo de setup, ou do pedido, o H,
que é o custo de manter estoques, né? E o Q, que é o tamanho do lote. Né? Dentro do leque, nós temos também que calcular o custo total. O que é o custo total? O custo total significa colocar pedidos de Q unidades, ou seja, de Q unidades, a cada vez que os estoques zeram. Resulta em um nível médio de estoque de Q dividido por 2. O que é o Q? O que é o Q? É o tamanho do lote, em unidades. Dividido por 2. Então, sempre que ter em mente que eu tenho que ter 50% de estoque para atender a minha demanda de pedidos, para dar tempo de chegar novas mercadorias, para que a produção não pare. Então, eu tenho que ter uma reserva. Por isso que se considera a quantidade, o tamanho do lote em unidades dividido por 2. Temos que observar também o custo de manutenção associado a esse estoque, que é HQ dividido por 2. O que é o H? É o custo de manter. Quanto custa manter o estoque? Né? Vezes Q, que é a quantidade de lotes, que é o tamanho do lote, dividido por 2. Ou seja, eu vou pegar nesse momento o meu custo de manter estoque, tá? Ele normalmente é em real, tá? E eu vou multiplicar pela quantidade de pedidos, ou seja, o meu Q, que ele é taxado em unidades. Essa multiplicação dividido por 2. Aí eu vou achar o quê? O HQ2. Esse HQ2 está aqui, ó, na fórmula embaixo, tá vendo? HQ dividido por 2. Ou seja, o H vezes o Q dividido por 2. O custo de manter estoques vezes o tamanho do lote em unidades. Quanto custa manter estoque vezes a quantidade dividido por 2. Mais AD. O que é o A? O A é o custo fixo do pedido, vezes a demanda, que é o D, dividido pelo tamanho do lote, em números. Então, importante, esse cálculo é feito anual, tá? Por ano, pois precisamos colocar D dividido por Q pedidos por ano para satisfazer a demanda. Eu tenho que saber quanto eu tenho que ter de estoque no ano para satisfazer a minha demanda. Se eu tenho uma demanda de 1.000 peças, eu tenho que ter pelo menos 500 peças em estoque, que é para dar tempo de eu comprar mais mercadorias e atender a minha demanda. E o custo de produção é de C por unidade, ou C vezes o D. Ou seja, o custo unitário de produção, que é aquele que engloba todas as despesas, sem contar o estoque e sem contar o setup, que é o pedido, né? Então, ele é contado por unidade e eu vou multiplicar o quê? Pela demanda, que é o D. Então, quanto custa para ter esse lote? Esse é por ano, é anual. Tá? Então, esses são os itens que são utilizados para calcular o custo total. Assim, o custo total será: custo total é igual ao Q, que é o tamanho do lote, que é igual custo de manter estoque, vezes a quantidade do lote, dividido por 2, mais o custo fixo, vezes a demanda, dividido pelo tamanho do lote, ou pelo número do lote, que é em unidades. Então, esse é o cálculo que nós vamos fazer. Aqui eu estou dando um exemplo, com esses dados aqui, ó, que nós vamos fazer um exercício, um breve exercício, para entendermos o funcionamento do leque, tá bom? Então, ó, nós temos que a demanda são 1.000 unidades, ou seja, aquilo que eu produzo por ano, unidades. Tá? Aqui eu tenho o custo, tá? O custo unitário, tá? O custo unitário, que é 250. Eu tenho o custo fixo, são R$500, normalmente é o dobro, né? Tem o custo de oportunidade, né? Onde I é de 10% ao ano. Então eu vou pegar, no caso aqui eu estou considerando 10% dividido por 100, né?
Para achar esses 10% aqui, eu tenho que transformá-lo, tá bom? Para achar a porcentagem. Eu achei 0,1%, que significa 10 dividido por 100 igual a 0,1. Então, esse custo de oportunidade, que normal, aqui eu estou dando, né, o percentual, que são 10%, para nós fazermos o exercício. Então, o espaço para estocagem me custa R$10 por ano, ou seja, eu pago R$10 por ano para estocar mercadoria ou o lote ou o produto que vai ser vendido ou o lote econômico de compra, que é a minha reserva de garantia, de segurança. Então, eu vou ter o quê? Para calcular o custo de oportunidade, então eu vou pegar 0,01, que é a oportunidade, que é o meu disponibilidade, ou seja, quanto me custa manter esse estoque, né? Vezes 250 que é o custo unitário de produção, né? Mais 10, que é o espaço para estocagem, de R$10. Né? Então, eu vou fazer essa multiplicação. 0,1 vezes 250 mais 10 igual a 35. Então, eu achei o quê? O meu H. Esse H é o custo de manter estoque. Quanto custa manter estoque por ano? R$35, porque eu estou englobando todos os outros custos nele. Que é o tamanho do lote. Aqui eu estou dando um lote, vamos fazer o cálculo com 100 unidades, 200 unidades, 300 unidades, 400 unidades e 500 unidades, para nós entendermos como funciona. Então, esses dados aqui eu estou passando, que é para nós fazermos o quê? O nosso exercício do cálculo do leque. Tá bom? Cálculos de estoque. Então, vamos lá. Tomando por base os valores anteriores, vamos calcular o custo de estoque. Na fórmula, o H está representado por estoque vezes o tamanho do lote dividido por 2, onde o H é igual a 35. Né? Nós fizemos lá, o nosso H deu 35. E o que? Vamos considerar 100. Bom, então, esse 100 é a quantidade de estoque. É o que nós vamos estar... É o tamanho do lote, desculpa, é o tamanho do lote. Então, nós vamos estar achando aqui o cálculo do custo de estoque. Então, levando em consideração a fórmula, onde o H é igual a 35, eu vou ter 35 vezes 100, que é o Q, está aqui, 100, dividido por 2. Então, eu vou ter 1.750 unidades. Tá? Então, o custo do meu estoque seria R$1.750. Tá? Lembre-se que isso aqui, o H é o custo por oportunidade. Então, o H, ele representa justamente, ele é representado em reais por unidade por ano, tá bom? Então, ele me custa R$1.750 no ano. Para 200 unidades, eu vou ter o quê? O mesmo cálculo, 35, que é o H que eu achei, vezes 200 dividido por 2. Lembre-se, esses 100, 200, 300, 400, 500 é para nós podermos montar o gráfico, tá? Isso tudo vai gerar um gráfico a respeito do cálculo. Tá? Então, para 200 unidades seria 35 vezes 200 dividido por 2, seria 3.500. E assim sucessivamente, para 300 unidades seria 350 vezes 300 dividido por 2. Quanto que dá 300 dividido por 2? 150 vezes 35, 5.250. 400 dividido por 2 dá 200, vezes 35, 7.000. 250, que é 500 dividido por 2, vezes 35 dá 8.750. Para o cálculo do custo de produção, o cálculo seria o seguinte. A. O que é o A? Recapitulando, é o custo fixo do pedido, vezes a demanda, dividido pela quantidade, pelo tamanho do lote. Então, aqui eu tenho que A vai ser igual a 500, tá? No exemplo que eu dei, o A aqui representa, nos valores, representa R$500, ok? Vezes a demanda, tamanho do lote. Então, eu tenho aqui o lote para 100, para 200, para 300, tá? Dividido, ou desculpa, eu tenho
O custo fixo, desculpa gente, eu tô muita coisa. Custo fixo vezes a demanda dividido pelo tamanho do lote. Então, como é que fica? O meu A é 500, né? Então custa lá, o A para mim, que é o custo fixo do setup do pedido, custa 500. Vezes 1000, que é a minha demanda, quantidade que eu produzo por ano, dividido por 100, que é o tamanho do lote que eu coloquei lá, 100, 200, 300, 400, 500. Então eu vou ter que A igual a 5.000, por quê? 500 vezes 1000 dá 50.000. Dividido por 100 dá 5.000. E assim sucessivamente. 500 vezes 1000 dividido por 200, são 2.500. 500 vezes 1000, 50.000 dividido por 300 dá 1.666. 500 vezes 1000 dividido por 400 dá 1.250. E 500 vezes 1000 dividido por 500, que daria 200 vezes 500, 2 vezes 500, que dá 1000. Esse é o custo de produção. Eu estou fazendo passo a passo, que é para nós podermos fechar a fórmula, tá bom? Então, quando nós formos calcular o custo, nós já temos os dados que nós vamos utilizar na fórmula, tá bom? Então, nós temos os valores anteriores que nós apuramos, né? Nós apuramos o cálculo do custo do estoque, né? Então, você vê aqui que nós temos 1.750, 3.500, 5.250, 7.000, 8.750. Nesse custo, eu vou somar o custo de produção. Quanto que é o custo de produção que nós apuramos? Para cada unidade, para cada 100, 200, 300, 400 ou 500 unidades. Então, eu vou somar os dois valores e eu vou obter o quê? O cálculo do custo. Essa é a primeira parte do cálculo. Então, eu vou ter 6.750, vou ter 6.000, 6.916, 850 e 9.750. Então, o meu custo total vai ser igual ao Q, que é o tamanho do lote, né? Que é igual ao H que nós calculamos, tá? Que é o custo do estoque, vezes o total, ou seja, o meu lote, o meu lote, o tamanho do lote que eu tenho, dividido por 2, tá? Mais o meu custo de produção, vezes a demanda dividido pelo tamanho do lote. Então aqui eu demonstrei aqui passo a passo como é que nós montamos esse cálculo. Agora nós vamos fazer o que? O mais importante, que é justamente colocar no gráfico todas as informações que nós levantamos. Se vocês analisarem, aqui nós vamos estar encontrando todos os custos que nós chegamos. Então, se você analisar, custo total. Então, eu tenho o custo de estoque, custo de produção e o custo total. Nós achamos os valores. Então, aqui, o custo do estoque começou com 1.750 e vai até 8.750. O custo de produção, de 5.000 para 1.000. E o custo total, que é 6.750 para 9.750. Onde encontra-se o ponto de encontro, ou seja, aqui fica determinado justamente o meu leque. Tá? É com esses dados aqui que eu vou usar, né, para calcular o meu leque. Então, aqui o meu custo total. Então, o meu custo total está centralizado nesse ponto aqui. Ou seja, o momento em que o meu custo de produção e o meu custo de estoque eles se encontram. Então, aqui eu tenho o valor médio. Esse valor médio, que vai me auxiliar na hora de calcular o meu lote econômico de compras. Então aqui, vocês viram que tudo aquilo que nós fizemos, todos aqueles cálculos, chegaram aonde? Nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui, eu vou ter um valor, ou seja, aqui eu vou ter o valor, deixa eu mudar aqui para
169,03. Tá? Esse é o total que a quantidade, ou seja, o lote de econômico de compras, ou seja, o meu lote que eu tenho que manter para que eu possa, a minha produção possa ser continuada sem ter problema de perda, sem ter prejuízo e manter a minha produção. Então, quando chegar a 169 unidades, eu tenho que fazer um novo pedido, nova aquisição de matéria-prima. Tá? Agora, eu vou transformar num cálculo mais fácil, tá? Para nós chegarmos nesse 169,03 aqui, ó, tem um outro cálculo. Tá? Aqui está demonstrado no gráfico, mas como é que eu cheguei nesse ponto aqui, ó, nessa confluência aqui? Tá? Nós vamos utilizar um outro gráfico, um outro cálculo, que eu vou mostrar para vocês. Então, se no gráfico anterior ficou demonstrada a confluência do custo de estoque vezes o custo de produção, tá? Mas para obter o leque é necessário igualar essas duas equações. Vamos então realizar a multiplicação invertendo os denominadores. É o que eu fiz aqui. Para igualar, eu dividi, ou seja, tem que dividir essas equações. Onde o H, que é o meu custo de estoque, vezes a quantidade, o tamanho do lote, dividido por 2, não é isso? Igual aqui ao meu custo de produção, que é o A, vezes a demanda dividido pelo tamanho do lote. Então, eu teria isso aqui, ó, H vezes Q, que é o invertido, tá? H vezes Q, tá aqui, ó, é igual a 2 vezes o AD, tá? Então, vou ter H, não está aqui, o H não está aqui, H vezes Q, igual a 2 vezes AD. Então, vou ter que H, então, Q vezes Q, então HQ ao quadrado, é igual a 2AD. Então, vou ter que, isolando, eu vou passar o Q para dividir, ele não está multiplicando aqui? Ele não está multiplicando? Então, vou passar ele dividindo. Então, vou ficar com Q ao quadrado vezes 2AD dividido por H, ou seja, 2 vezes o custo de produção vezes a demanda dividido pelo meu custo de estoque. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Eu jogo para a raiz quadrada. Então, eu vou pegar o Q asterisco, que é o valor do leque que eu vou achar, é igual a raiz quadrada de 2 que multiplica AD dividido por H. Eu vou ter aqui, considerando, tá, que o meu A é 500, que o meu custo de produção é 500 e a minha demanda é 1.000, eu vou dividir isso pelo meu custo de estoque. Então, tem 2 vezes 500 vezes 1.000 dividido por 35. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 500 dá 1.000, tá? 1.000 vezes 1.000, 1.000 vezes 1.000. Vou dividir isso por 35. Então, vamos lá. 2 vezes 500 dá 1.000, vezes 1.000 é igual a 100, igual a 1 milhão. Isso eu vou dividir por 35, eu vou ter 28.571,42, 28.571,42, que é a raiz quadrada, que é a multiplicação de 2 vezes o meu custo de produção vezes a demanda, que é 1.000, dividido pelo custo de estoque. Cheguei nesse valor. Agora eu extraio a raiz quadrada. Raiz quadrada de 28.571,42 é igual a 169,03, que vai justamente no gráfico. Se nós voltarmos no gráfico, nós vamos encontrar aquele ponto de confluência, que é o 169,03. Esse é o valor do leque. Então, voltando aqui, só para reforçar,
Tudo aquilo que nós fizemos, todos aqueles cálculos levaram a isso aqui. Eu fiz o passo a passo porque essa forma já existe, mas vocês têm que entender como funciona, qual o funcionamento, como chegamos a esses pontos aqui. Então precisa definir o que é o Q, o que é o A, o que é o D, o que é H. Que isso vocês vão encontrar em outros exercícios que vão aparecer futuramente. Ok? Uma boa aula, um bom estudo e até a próxima.